o site do Walter Matos, tá? Essa é outra dica que eu deixo para vocês. O Walter Matos é um design profissional, ele tem um blog onde ele analisa vários posters de filmes super conhecidos, tá certo? E esses filmes são muito bacanas, né? Como eu comentei com vocês, ele faz avaliação de filmes como Logan, como Doutor Estranho, como Interstellar, né? E aí eu gostaria de que vocês dessem uma olhada nesse site dele, tá certo? E posteriormente, né? Nesse primeiro momento aqui, nessa continuação da aula, eu gostaria de pedir que vocês acompanhassem comigo a avaliação que ele faz do pôster do Doutor Estranho, sempre em duas vias, certo? Design e semiótica juntos, para a gente compreender qual foi a estratégia que o artista de confecção visual do pôster teve para produzir esse excelente material, tá certo? Além disso, gente, ele tem um canal no YouTube, né, o Walter Matos, e ele posta o link daquilo que ele publica no YouTube no blog dele. Fica sempre duas plataformas, blog e YouTube, material de YouTube. Por quê? Porque no YouTube tem o material avaliado com a voz dele, enfim. E no blog, tá, além de ter o YouTube, o material publicado no canal do YouTube, tem a transcrição da fala dele, tá certo? E uma série de recomendações, tá certo? Aí ele faz aqui, ó, análise semiótica do design do Doutor Estranho, olha que bonito, tá certo? Ele vai avaliando cada aspecto, vai fazendo vários destrinchamentos. Fala de cores complementares, laranja e azul, por exemplo, são cores que compõem o filme, está aqui disponível também, tá certo? Nós vamos fazer uma leitura desse material, ou melhor, se nós não tivermos tempo de fazer essa leitura, eu vou deixar esse material disponível como material didático da gente, tá certo? Porque eu acho que o que é mais importante agora é nós observarmos, a partir da própria fala do Walter Matos, como é que você pode fazer uma excelente interpretação de pôster para que a gente possa entender algumas dicas adicionais e complementares sobre modos de entendimento visual de pôster para você melhorar a sua prática quando você for usar a ferramenta de confecção de material visual, né? Então vamos lá, eu vou colocar pra gente aqui, né? O canal dele, certo? É Walter Matos, o blog dele é esse aqui, tá? waltermatos.com/tutoriais analisando designers de pôster, tá certo? Isso é uma parte. Aí tem um portfólio aqui dele do lado, a gente vai olhar já já, tá? Vamos lá. E aí galera, beleza? Meu nome é Walter Matos, eu sou designer gráfico e hoje convido você a fazer uma análise do design de um dos pôsteres do filme Doctor Strange, ou Doutor Estranho. Eu vou tentar fazer uma análise bastante completa e dividida em duas partes. Primeiro, uma análise semiótica, onde eu irei selecionar algumas características ou elementos que eu considero relevantes nesse pôster e vou tentar encontrar possíveis significados ou simbologias por trás de cada item. Depois eu parto para uma análise puramente estética e estrutural, onde eu tento fazer o processo inverso da criação com o objetivo de encontrar guias invisíveis que justifiquem posições, tamanhos e formas dos elementos desse layout. É claro que essa análise é feita com base em fundamentos, mas ela não deixa de ser apenas um estudo, ok? Não existe a intenção de fazer adivinhações, mas sim de levantar reflexões que podem e devem ser diferentes de pessoa para pessoa. Vamos lá, começando pela análise semiótica. Fazendo uma primeira leitura rápida desse pôster, eu vejo um homem, um feiticeiro, atravessando uma espécie de portal. Esse portal, segundo o próprio background do personagem, permite que ele viaje entre dimensões, e isso está muito bem representado aqui através de repetições que parecem espelhos de um mesmo universo. Esse é o básico para a gente poder começar uma análise com o mínimo de compreensão sobre a proposta desse pôster. E agora eu vou para as cores. Uma das coisas que me chamou bastante atenção foi a predominância do laranja e azul, que são cores opostas ou complementares no círculo cromático. Segundo a teoria de cores, esse é o tipo de combinação que oferece o melhor ou maior contraste possível e costuma ser naturalmente agradável aos olhos quando usada de maneira equilibrada. No caso desse pôster, você nota como eles utilizam um azul um pouco desaturado e preenchendo a maior parte do layout. Certo? Azul desaturado e preenchendo a maior parte do layout. O que é? É um azul mais descolorido. É um azul não tão forte, não tão intenso. Ele tende mais a não estar tão saturado. É isso que ele está querendo dizer.
tá? Em contraste com o laranja, ele vai dizer, se o azul é desaturado, tá certo? No centro que tem a cor laranja do portal, nós temos um outro tipo de coisa, que é o que? Um laranja saturado, certo? Um laranja forte, né? Um amarelo alaranjado muito forte, né? E aí isso puxa a atenção para o centro do pôster. O contraste das cores puxa a atenção para o centro do pôster, ocupado pelo personagem, certo? Isso aí é um detalhe importante. Uma outra coisa importante que a gente estava vendo até agora é que é o quê? É que ele falou antes que aqui o elemento central do pôster é o personagem que representa um feiticeiro, certo? Que atravessa um portal, tá? Então, existe já aqui uma série de sinais que ele vai colocando, né? E o que sinais são esses? O sinal da bolinha, né? Que representa um portal, que a partir da qual se apresenta o feiticeiro, tá certo? Então tem essa simbologia por trás aqui também, tá? Então tem essas duas coisas primeiras que você tem que avaliar, tá? A ideia de círculo como um tipo de portal do qual sai de dentro o feiticeiro e o contraste, certo? O contraste das cores, né? Onde a cor mais forte vai estar mais próxima do personagem que está no centro e as cores mais fracas, a cor mais fraca vai estar mais distante, tá certo? Isso aqui é uma técnica, tá? De produção de pôster, tá? E que ele está anunciando aqui. Vamos continuar. Ele é o que podemos chamar de cor dominante. Já o laranja atua como cor de destaque. Ele é mais concentrado em um único ponto, é bastante saturado e iluminado e tem o papel de guiar o olhar do espectador para o que realmente interessa, o personagem. E essa diferença de intensidade entre as cores é uma maneira bastante eficiente de trabalhar com as complementares de maneira equilibrada. Como elas são naturalmente contrastantes, usá-las com a mesma intensidade e vibração pode causar um incômodo visual, principalmente quando envolve texto. Por isso, apenas reforçando, é aconselhável que ao usar cores complementares, você tente diferenciar a intensidade de uma delas para equilibrar a composição e contribuir para uma boa leitura. E basta a gente olhar alguns fragmentos do trailer desse filme para confirmar essa prática. Repara como nesses exemplos o laranja recebe mais destaque que o azul. Inclusive, muitas vezes eles exageram na saturação do tom de pele para deixar o laranja mais presente. Já nesse outro exemplo, apesar do tipo de contraste continuar sendo praticamente o mesmo, o laranja foi escurecido em alguns pontos e dessa vez é o azul que atua como cor de destaque. E partindo para possíveis sensações ou significados, é possível encontrar sentido para essas cores dentro do contexto apresentado aqui. O laranja, nesse caso, tem uma representatividade bem direta e óbvia, na minha opinião. Ele se relaciona muito bem aqui com as ideias de energia e poder, tanto por conta do portal, como por conta do próprio personagem. Mas partindo para um caminho um pouco além do óbvio e com base no background do personagem, novamente, ele pode representar também as ideias de vitalidade e ganho de conhecimento, que é um processo pelo qual ele passa antes de se tornar um feiticeiro. Já o azul se aplica dentro de um contexto um pouco mais amplo. Eu poderia dizer que ele se relaciona simbolicamente com as ideias de infinito, humanidade e principalmente harmonia. O azul também é conhecido como a cor do espelho e a cor da irrealidade ou superrealidade. Todos contextos que fazem bastante sentido, principalmente depois daquela primeira leitura que nós fizemos no início. Então, gente, nós temos aqui não só as cores complementares do círculo cromático, né, que é isso. Se você olha aquela bolinha com a variação de cor, você vai observar que num ponto tem o laranja do círculo cromático, tem um amarelo alaranjado, e no outro ponto tem o azul, certo? E aí essas cores são complementares. Elas são contrastantes, mas elas se complementam no círculo cromático que foi apresentado, tá certo? Mas não se trata só disso, tá? Se trata também de avaliar o significado que está por trás de cada cor, né? E qual é o significado que está por trás de cada uma das cores principais que estão aqui, tá? No caso do amarelo alaranjado, você tem energia, poder, vitalidade e conhecimento, que é o que ele disse, tá? Ou seja, tem significado por trás das cores, né? Inclusive por trás da cor alaranjada que está vinculada aqui ao personagem principal, do mesmo jeito que tem significado por trás do azul que está mais saturado, que representa infinito, humanidade, harmonia, cor de espelho e realidade, superrealidade. Ou seja, as cores também têm significados. Cada cor vai passar um símbolo, um ícone, vai passar um sentido. Por isso que também o uso das cores
na construção de pôsteres deve ser levado em consideração. Não só porque elas têm significado implícito dentro delas, mas porque elas podem expressar melhor o contexto do filme. Ela pode dizer melhor informações sobre o filme dentro do pôster, que é um elemento visual, né, que anuncia, que promove o filme, não é? Então, vamos sempre prestar atenção nisso, nesse detalhe, né? A cor utilizada fala um pouco do enredo do filme, diz um pouco o que está envolvido na narrativa do filme, fala da história, né, que está por trás, além de ter esses significados implícitos aqui. Mas vamos continuar. Todos contextos que fazem bastante sentido, principalmente depois daquela primeira leitura que nós fizemos no início. Um outro fator que me chamou bastante atenção nesse pôster foi a simetria. Esse é um design muito bem dividido em 4 blocos praticamente iguais, tanto na horizontal como na vertical. Eu acredito que, como significado, isso pode sugerir que, apesar do aparente caos apresentado, existe um equilíbrio, uma ordem acontecendo aqui. Em momento algum eu tenho a sensação de desordem ou destruição, por exemplo. Agora vamos ao personagem. Sem dúvida alguma, ele é o principal elemento desse cenário, o que faz dele, em termos técnicos, o elemento focal dessa composição. Ele é uma figura centralizada e vertical, o que ajuda a reforçar a simetria da composição e sugere algumas simbologias associadas a essas características. O que ele está dizendo aqui? O pôster aqui tem um elemento focal. Então, um outro elemento que o pôster deve ter, um elemento focal. O que é o elemento focal? É o ponto para o qual o olhar do espectador olha, tá? É o centro da coisa, tá certo? E esse centro pode estar em algum espaço diferente do pôster, não precisa estar exatamente no meio, não. O elemento focal é exatamente o ponto de atenção principal, tá certo? Mas nesse caso específico, o elemento focal está no centro, tá certo? É o personagem principal da trama, ele é centralizado, é vertical e tem estabilidade. E aí, o que ele fez? Ele criou uma linha vertical e uma linha horizontal para dizer que os elementos que estão do lado superior direito, tá, são parecidos com os elementos que estão do lado superior esquerdo, que são parecidos com os elementos do lado inferior esquerdo, que são parecidos com os elementos do lado inferior direito. Por quê? Porque ele quer passar a ideia de harmonia, o pôster quer passar a ideia de harmonia. Ele traçou uma linha e identificou que existem elementos similares tanto à esquerda quanto à direita, tá certo? Em cima e embaixo também. Para quê? Com que objetivo? Para poder passar a ideia de organização e de ordem. Né? No meio da confusão inteira, no meio de todos os problemas que aparecem, é possível estabelecer uma ordem, tá certo? Então tem essa simbologia implícita aqui no pôster, tá? É bem legal essa avaliação do Walter Matos, né? Vamos continuar aqui com ela. Como estabilidade, nobreza ou alguém de grande importância e confiança. Porém, ele é pequeno em relação ao pôster, o que pode significar que ele ainda está chegando e não domina esse ambiente, mas ao mesmo tempo ele está andando em direção ao espectador. Ou seja, de maneira bastante subliminar, isso pode significar que está rolando uma evolução desse personagem. Ele está crescendo, evoluindo. Eu confesso que tenho minhas suspeitas em relação ao fato dele estar atravessando o portal com o pé esquerdo. Não sei se isso tem algum valor simbólico ou se está relacionado a alguma superstição de alguma forma, mas como Hollywood tem o costume de deixar mensagens subliminares e ele é o único personagem apresentado aqui, qualquer característica pode representar algum sinal. Ainda mais se tratando de um filme que tem como proposta apresentar o místico, o oculto. Mas enquanto o filme não sai, a gente só pode especular, então vamos lá. Agora vamos ao item que talvez seja a primeira coisa que alguém repara ao olhar para esse pôster, mesmo que de forma inconsciente. O círculo laranja, ou o portal. Ele é o principal influenciador do elemento focal nessa composição. Você só olha para o personagem porque ele existe. Isso não ocorre apenas pelo contraste de cores, como também pelo próprio fato de ele ser um objeto geométrico e o fato de ele enquadrar o personagem de certa forma. Essas são algumas das várias características que definem um influenciador do elemento focal, e aquelas são muito bem usadas em um único elemento, que é o círculo. Eu não sei se ele tem a intenção de transmitir outra coisa além do próprio fato de ser um portal, mas essa estrutura também me remete vagamente à ideia de um olho. Inclusive, esse portal é praticamente uma cópia do cordão que ele leva no peito, chamado exatamente de olho de Agamotto. E somando isso ao fato de ele estar atravessando o portal, a gente pode interpretar como um sinal de que ele já não é mais um ser sob vigilância, mas sim aquele que enxerga. Agora vamos dar uma olhada rápida nos 4 cantos do pôster, mais especificamente nas 4 torres. Para mim elas representam 2 situações de importância nessa composição. A primeira delas é o fato de que elas também são influenciadoras do elemento focal, assim como o círculo. Além do fato de elas também terem contraste com o fundo, elas estão apontando diretamente para o personagem, atuando como uma espécie de guia ou guias subliminares. O que ele está querendo dizer?
que as torres, certo? Que estão apontando para o personagem de uma maneira cruzada, né? As de cima e as de baixo, estão chamando a atenção para o personagem principal, tá certo? Mas não só isso, representa a ideia de ameaça e de perigo contra esse personagem principal, porque parecem armas, não é? E aí são guias subliminares. O que é guias subliminares? São guias ocultas do olhar, certo? É como se ela estivesse dizendo, essas torres estão apontando para o centro do pôster, então elas estão necessariamente conduzindo o olhar da gente para o centro do pôster, né? É isso que eles chamam, porque subliminar quer dizer uma mensagem oculta que está dentro de algo que nós percebemos, tá certo? E aí nós temos exatamente isso, né? As torres puxando para o centro, tá? O olhar da gente para o centro do material, né? Fora a ideia de olho, né? Que é a metáfora do portal aqui, né? Junto com a ideia de olho de Agamotto que fica aqui no peito do personagem principal, né? Sempre que vocês forem confeccionar um pôster, certo? Vocês não são obrigados a pensar em todos esses sentidos, certo? Mas é importante nós construirmos um esforço para entendermos como é que esses materiais são compostos, porque à medida que o nosso olhar vai sendo treinado, nós vamos amadurecendo nas nossas construções práticas, tá certo? Nas nossas práticas em design, tá? Vamos continuar aqui, que já já ele vai aprofundar ainda mais a questão do design do material, tá? Ou seja, eu olho para elas e logo na sequência, meus olhos são empurrados de volta para o personagem. Uma outra característica que me chama a atenção é o fato de que justamente por elas estarem apontando para o personagem, elas podem significar ou representar algum tipo de ameaça. Enquanto o personagem parece ser um alvo dentro de um círculo, elas parecem armas apontadas para ele. Caso isso tenha algum fundamento, eu não saberia dizer se elas representam o local onde acontecerá alguma ameaça no filme, ou se elas estão organizadas dessa forma, apenas para fazer uma representação conceitual de perigo. Agora vamos ao elemento que eu considero mais interessante nessa composição, o plano de fundo. A gente tem essa área urbana que lembra muito um caleidoscópio, e assim como os outros elementos da composição, atua como um espelho. E esse espelho tem como base uma única matriz que se repete 8 vezes, dando um giro completo no pôster. O curioso é que, se você reparar bem, essa estrutura é visivelmente uma estrela de 8 pontas. E dentro desse contexto, até que é possível encontrar algumas simbologias que se encaixariam muito bem aqui, mas eu decidi escolher apenas duas, começando pela Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos é o nome que se dá à imagem que nós vemos dentro das bússolas e que tem como função orientar na localização. E dentro de um contexto simbólico, ela também pode representar luz, sorte e a necessidade de encontrar um caminho, uma direção. Traçando novamente um paralelo com o background do personagem, essas são características que fazem sentido. De forma bem resumida, o Dr. Strange era uma pessoa normal, um médico, que sofreu um acidente e passou por uma transformação, uma mudança de rumo, onde ele recebeu um treinamento e se tornou o Mago Supremo que nós vemos nesse pôster. Indo além, a gente pode fazer uma comparação com os próprios poderes que ele adquire quando se transforma. Entre seus poderes mais conhecidos estão o teletransporte, a viagem no tempo e a manipulação de dimensões. E essas são características que certamente a gente pode correlacionar com o que está sendo apresentado nesse pôster, principalmente se a ideia de Rosa dos Ventos fizer algum sentido. Nesse caso, ela atuaria como uma representação simbólica ao fato de não existirem barreiras espaciais ou temporais para esse personagem. Ele simplesmente pode ir para onde e quando quiser. E existe uma outra estrela de 8 pontas que também se enquadra como uma possível simbologia aqui, e dessa vez dentro de um contexto mais místico, a Estrela do Caos. Ela é formada justamente por 8 pontas e um círculo no meio, algo que de cara lembra o que nós vemos aqui no pôster. Ela representa o vazio do cosmos, o universo, e também faz relação com a alteração do estado de consciência e a alteração de realidade. Seja isso proposital ou coincidência, o curioso é que essas também são características que se relacionam com esse personagem. Agora vamos deixar a análise semiótica de lado e partir para uma análise mais focada na estrutura do design. E eu começo voltando para o ponto onde eu dividi o pôster em 8 partes, com base no plano de fundo. Certo, gente? Então você vê a riqueza de símbolos e de detalhes que tem no material que ele consegue extrair, né? Ele é um cara muito bom, o Walter Matos. Eu recomendo que vocês conheçam ele, né? Vão tateando os materiais dele aos poucos e a partir disso ir tomando conhecimento desses princípios que organizam a distribuição dos personagens, né? E dos outros elementos visuais dentro do pôster. É sempre bacana, né? Pra gente ir treinando o nosso olhar. Tá certo? E aí qual é a questão aqui? No limite, né? Esticando um pouco a baladeira, ele chegou até na ideia de Rosa dos Ventos e de Estrela do Caos, né?
É super interessante a maneira como ele compõe. Para quê? Mas por o que que mas ele se esforça para provar que o que ele está dizendo faz sentido. Por quê? Porque ele sempre está fazendo a avaliação do pôster junto com a história do filme. Ele avalia a história do filme, vê qual é a narrativa e vê até que ponto a obra acabada, a obra audiovisual, tem todo o seu reflexo na sua promoção na forma de pôster, né? Isso é muito bom mesmo. Assim que eu encontrei essa divisão, eu percebi que as diagonais estavam inclinadas em um ângulo de 45 graus, e isso consequentemente significa que no ponto onde elas encontram as extremidades do pôster, eu tenho um quadrado. De primeiro, eu reparei que esse quadrado poderia ter sido usado como referência para os tamanhos das 4 torres, mesmo porque, apesar da simetria ótica do layout, a gente não tem uma simetria matemática perfeita. Repara como as torres do topo ocupam a área exata de um quadrado, enquanto as torres da base ocupam uma área retangular. Isso acontece porque o centro real do pôster é um pouquinho mais para baixo, na verdade, coisa mínima. E já que existe a possibilidade desse quadrado ter sido usado como referência para as torres, nada impede que ele tenha ajudado a definir outras relações e proporções dos objetos desse layout. Uma coisa bacana que a gente tem que observar é que agora se trata de outra coisa, se trata de medir o lugar específico que os elementos ocupam dentro do pôster. Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo qual é a altura do personagem, qual é o tamanho dele, qual é o tamanho que se ocupa aqui nas bordas, qual é o tamanho das margens, né? Até que ponto existe uma dimensão idêntica do centro para a direita, do centro para a esquerda, certo? Isso aqui são princípios de organização, tá certo? Como se ele tivesse tudo pré-calculado. E no design a gente chama isso de grid. A gente não vai aprofundar isso, mas o que vocês precisam saber é que o designer profissional está sempre trabalhando com medidas exatas, certo? Calculadas para que os elementos fiquem minimamente ordenados, mesmo que aparentemente, muitas vezes, ele fique desordenado, tá certo? Aí é sempre bom observar. Aqui o que ele faz? Ele estabelece um quadrado aqui e a partir das ele vai tentando construir mais ou menos cálculos geométricos, como se fosse ele estivesse medindo com a régua aonde está dentro da configuração maior cada elemento visual, certo? Isso aqui vocês podem aprofundar posteriormente, tá? Não precisa se especificar não, mas eu gostaria de mostrar para vocês entenderem mais ou menos esses princípios de organização de elementos, né? Dentro do texto, dentro do pôster também, certo? Não do texto, mas do pôster, tá? Então eu fui além e descobri uma relação muito forte com a proporção áurea. Olha o que acontece quando eu divido esse quadrado por 1,618, que para quem não conhece, é o número que corresponde à proporção áurea. O resultado é esse quadrado menor, no qual as quinas coincidem exatamente com essas 4 estruturas de metal que avançam por trás do portal. E provavelmente, esse quadrado também foi usado como base para definir a altura e posicionamento do personagem. E além disso, caso eu estique as laterais desse quadrado menor até elas tocarem ao maior, o que eu tenho é um retângulo áureo que se alinha perfeitamente com as pontas das 4 torres. E agora, caso eu volte com a estrela de 8 pontas, você nota que além de nós termos as arestas coincidindo com a imagem do fundo, como nós já havíamos constatado, os vértices internos dessa estrela também tocam o quadrado menor de maneira exata. Então a gente tem bastante argumento para deduzir que, pelo menos até aqui, alguma estrutura foi usada para criar essa composição. Então o que acontece? Independentemente dos cálculos que ele está fazendo, ele consegue identificar um princípio de organização de elementos mínimo para que a coisa não fique desorganizada dentro do pôster, tá certo? E é isso que a gente tem que ter na cabeça. Você não precisa decorar nada disso aqui, tá certo? Com o tempo que você for se profissionalizando, se transformando num profissional top, certo? Você vai dominando essas técnicas de grid, de organização de elementos. Mas o que a gente tem que ter na cabeça claramente é que a gente tem que ter noção exata, tá? Se esforçar para ter uma noção mais ou menos precisa de onde os elementos vão estar. Você observa aqui, né, no pôster, que isso é muito bem feito, né? Tanto na posição do título, a posição do personagem principal, os atores envolvidos, né? No filme tem os nomes aqui em cima, tá? Show de bola. E para finalizar, já que eu estava nesse caminho, eu inseri uma guia de composição com base no retângulo áureo e multipliquei ela 4 vezes. E avançando mais um pouco no processo, você nota que isso foi o suficiente para encontrar outros pontos coincidentes que no final das contas podem não ter sido tanta coincidência assim.
Aí o que ele está buscando aqui? Um esforço de simetria de elementos, né? Observar que, por exemplo, essa torre aqui, né, termina no mesmo, mais ou menos na mesma altura que essa aqui termina. Essa outra aqui também, mais ou menos na mesma altura. É tentar organizar as coisas, né? Observar, por exemplo, que essa distância aqui, ó, do fim do círculo para a esquerda e essa distância aqui daqui para cá é a mesma. Vocês conseguem observar que há um esforço para fazer isso, né? E aí fica essa dica, certo? Do canal do Walter Matos, tá? O Walter Matos, ele tem outras coisas, né, bem disponíveis aqui, bem interessantes, que você pode observar. A análise do pôster do Assassin's Creed, tem muitas coisas legais aqui, ó. Pôster do Logan, tá certo? E aí, olhem com detalhe, tem técnicas específicas de uso do Photoshop, tá bom? E aqui também tem uma coisa legal, que ele bota uma lista de canais que você pode acompanhar, tá certo? Para ir aprendendo cada vez mais coisas sobre questões de design, tá certo? Aí, então, gente, o que é que eu deixo para vocês aqui nesse primeiro momento? Entre no site do Entreplanos, no canal do Entreplanos, olhe as análises de pôster que ele faz, revise esse material, entre no blog do Walter Matos, veja como é que funciona isso, tá certo? E aí, logo em seguida, vai ser o outro momento, né? Nós vamos falar na prática de como é que o pôster deve ser confeccionado, tá certo? Tanto a partir do PixArt quanto a partir do Photoshop, tá certo? Na outra sessão a gente já pode iniciar essa tematização. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem, tá?